Mas eu fiquei pensando, às vezes o nosso Deus ele tem várias formas de nos dar uma sacudida e dizer como é que está a sua vida, como é que está você, né? Eu tive um probleminha de saúde, estou ainda com esse probleminha de saúde, e foi como uma sacudida do Senhor na minha vida. E eu fiquei questionando comigo, eu estava sentada esperando para consultar com o médico, para ele olhar meus exames, e eu pensando, Senhor, e analisando tudo que eu tenho feito, tudo que eu deixei de fazer, e vi assim, né, igual nada, né? E algumas pessoas estavam ali sentadas e uma mulher falou assim para mim, você é evangélica? Eu, sim, sou. E ela começou a contar a situação dela, né? Que era bem grave. E ela falou, ora por mim. Eu falei, vou orar sim, vou orar por você. Você quer que eu ore agora? Eu orei com ela e fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas estão nesse momento sendo sacudidas pelo Senhor, por uma enfermidade, para que abram os olhos, para que vejam a sua situação. E eu levei aquela moça a pensar na vida espiritual, na nossa vida, que a nossa vida não se limita somente a esta vida, mas algo muito melhor que o Senhor tem para nós. E eu fiquei pensando, Senhor, não é fácil eu chegar ao dia da minha morte, fiquei pensando na morte. Não é fácil chegar no dia da minha morte e dizer, está tudo bem, estou bem, né? Está tudo maravilhoso. Não é fácil. E eu resolvi então que essa semana eu não parei em casa. A semana eu saía cedo e voltava 8 da noite, atrás de médico, correndo. Então eu preparei essa mensagem assim nas correrias, né? Mas pedindo muita unção de Deus, muito preparo, porque eu sei que o povo de Deus ele merece o melhor. E Deus tem sempre o melhor para nos dar. Então eu fiz uma mensagem, preparei uma mensagem mais ou menos no que eu estava pensando. É fácil, Senhor, eu dizer no final do dia da minha vida, ao limiar da morte, ele dizer, foi fácil ser salvo, é fácil ser salvo. É fácil ser salvo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 25 ao 33. Ora, todos encontraram? Amém. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
O que Jesus estava falando aqui em outras palavras? Ele estava dizendo à multidão que eu seguia, que a maioria realmente estava seguindo ali por causa do pão, da comida. Ele dizia, olha, realmente não é fácil me seguir. Não é fácil trilhar o caminho que eu estou trilhando. Você tem que negar pai, você tem que negar mãe, você tem que negar filhos, você tem que negar esposo, você tem que negar tudo. Você tem que negar a sua própria vida. E se você não negar a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Então Jesus estava querendo dizer, não é fácil. Não é fácil negar a própria vida. Muitos cristãos vivem dizendo que são cristãos, mas que a gente vê uma vida de vida e vida e vida mundana. E não uma negação da sua própria vida. Você já pensou se você hoje estivesse para perder a sua vida por amor de Cristo? E o quantos de vocês poderiam dizer, mas é fácil? É fácil morrer por Jesus? Mas e quando você chega à beira da morte, diante de uma vida tão longa, de uma vida de 43 anos, e você vê que toda a sua andança, toda a sua vida, você se resume em nada? E que naquele momento, ou você se apodera do poder de Deus, ou você cai. A vida do cristão é uma batalha, como Paulo falou. Ele batalhou tanto a batalha da fé, e muitas vezes Paulo falava, olha, eu luto, você tem lutado até derramar o seu sangue, você tem feito batalhas travadas para que você consiga ser salvo, vitorioso. E às vezes eu poderia perguntar, a salvação é Cristo Jesus, salvação já foi oferecida a salvação, mas a batalha é para que você continue sendo salvo. E que cada dia se finda você dizer, hoje eu fui salvo. E amanhã começa um novo dia e você pode chegar e dizer, vou começar a minha luta de salvação. Hoje, infelizmente, o que nós temos visto no meio do povo que se diz cristão, são acariciando o pecado, acariciam tanto que chega a executar o pecado. E quando você percebe que os cristãos muitas vezes estão assim, não tendo mais uma inimizade com Satanás, com Lúcifer, mas uma concessão com Lúcifer. Porque cada vez que eu caio na prática do pecado, eu estou fazendo uma concessão com Satanás. Em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 222, fala o seguinte, que o profeta, o povo de Deus, tem feito conciliação com os poderes das trevas, e por isso serão derrotados. Nós ficamos aí uma semana de consagração, uma semana de que seja diferente de tudo que nós já tínhamos feito. E a gente percebia que a luta parecia tão terrível em certos momentos, para que eu não falasse as minhas palavras, nem os meus próprios pensamentos, e que você às vezes pensava, meu Deus, que algo terrível. Mas aí você começa a perceber que quando você vai aos pés de Cristo e que você se apodera do seu poder, tudo se torna tão fácil. E que a gente começa a perceber que tudo é tão complicado porque nós nos afastamos do nosso Salvador e nós começamos uma batalha, uma guerra sozinhos. E muitas vezes você pode falar para mim, olha, eu não tenho feito conciliação nenhuma com Satanás. Eu não tenho levado a nenhuma prática
de qualquer coisa, egoísmo ou qualquer outra coisa que tenha alguma ligação com Lúcifer. E essa manhã eu gostaria de estudar 2 modelos que nós poderíamos ver qual deles nós estamos seguindo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 1. Vamos ver um pouco do modelo de Jesus. E eu queria me limitar somente a algumas características do nosso Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 1. Do verso 1 em diante, irmãos. Por estar unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Pode continuar lendo, irmão. Filipenses capítulo 2, do verso 1 em diante. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome, que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Esse é um dos modelos. Jesus, ele sendo filho de Deus, se tornou o quê? Servo. Nada. Perdeu tudo, abriu mão de tudo que ele tinha e se tornou nada. Ele tendo todo o poder, ele assumiu a uniforme forma de servo. Uma das características de Cristo. Eu gostaria mais de falar só sobre a submissão e a humildade de Jesus. E eu fiquei lendo isso aqui e fiquei pensando, esse é um modelo que devemos seguir para a nossa salvação. E será que você é submisso, como Jesus foi submisso? Será que você considera o seu irmão que está do seu lado? Olha para o seu irmão que está do seu lado, ele é superior a você. Você acha isso? Você tem sentido isso na sua vida? Que o seu irmão que está do seu lado é superior a você? E que você não é nada, que você é só servo? E que quem está aqui na frente é só para servir? Não é para ser honrado, nem glorificado? Esse é o modelo de Cristo. É um modelo de comportamento dos que seguem a Cristo. Servo. Submisso. Submisso, segundo o dicionário, é o ato de submeter, sujeição, obediência, docilidade. Submisso é aquele que é obediente, dócil e respeitoso. Queridos, quando Jesus veio ao mundo como homem, os poderes das trevas tremeram. Eles tremeram, porque sabia que ali tinha um homem, o Filho de Deus que veio ao mundo submisso totalmente ao Pai. Servo, que veio para servir e como modelo da raça humana. Porque até ali eles não tinham um modelo que eles podiam dizer, eu vi alguém, servo, submisso, que ele considerava os outros superior, exaltava as pessoas. Esse é um dos modelos para que devemos seguir, o modelo de Jesus.
E eu quero que você faça uma análise se você se encaixa nesse modelo. Se você se considera servo, se você acha que seu irmão que está do seu lado, alguém que está dentro da sua casa, seu filho, seu esposo, seus amigos, superior a você. E que você está para servi-lo. A semelhança de Cristo é tão distinta da de Satanás como o meio-dia é um contraste com a meia-noite. É totalmente diferente o modelo de Cristo. E esse modelo de submissão, esse modelo de autoridade, porque a autoridade de Cristo não se limitava ao que ele fazia, mas ao que ele recebia, que era de Deus, devido à sua submissão ao Pai. Você é submissa ao Pai? Somos submissos ao nosso Pai? Somos submissos aos nossos irmãos? Estamos prontos a servir ou queremos ser servidos e que a última palavra tem que ser a minha palavra? Porque eu sou mais inteligente, eu sei mais, eu posso, eu faço e etc, e etc. Esse não é o modelo de Jesus. O modelo dele que nós acabamos de ver é submisso, servo. Vamos parar um pouquinho no modelo de Cristo, depois nós voltamos ao modelo de Jesus. Mas vamos ver o modelo de Satanás. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Estou quase pedindo alguém para vir aqui abrir Ezequiel para mim. É porque meu braço, irmão, está duro e é difícil, viu? E ainda esqueço minha pequena Bíblia. Ezequiel, capítulo 28. Esperem eu achar primeiro para ler, tá, irmãos? Eu quero que você leia, mas deixa eu achar. Achei. Esse é um dos modelos, o modelo de Satanás, tá? Vamos ver 28, capítulo 13, ao verso 19. Alguém lê para mim? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. É esse? Até o 19. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Aqui está o modelo, o segundo modelo, que é o modelo de Satanás. E a primeira coisa que você observa é que ele era o quê? Insubmisso. Cristo submisso, Satanás insubmisso. O contrário de Cristo. Outra coisa, rebelde.
Rebelde é aquele que se revolta contra algo, que não aceita. Teimoso, indomável, soberbo, desertor. Desertor é ausentar-se da luta. Começa uma batalha, logo sobe o orgulho no coração. Não vou para esse lado, eu vou para o outro lado. Desertor, não chega até o final. E amotinado é insubmisso, mesma coisa também que revoltado. Teimoso, orgulhoso, enganador e covarde. Essa é a característica de Satanás. E uma das coisas que ele muito preza é a beleza. Satanás preza a beleza. Ele preza a beleza no falar, ele preza a beleza no vestir, ele preza a beleza em tudo. E em tudo ele coloca os seres humanos aí atrás da beleza. Ele era o quê? Formoso. E aquela formosura fez com que ele se exaltasse, se orgulhasse. Então Satanás hoje faz com que as pessoas que têm algo bonito ou correm atrás da beleza, que se exaltem por aquilo que tem de melhor. Esse é o comportamento dele e é o comportamento dos seus seguidores. Insubmisso, não aceita se submeter a ninguém, totalmente revoltado. E eu estudando no Espírito de Profecia, e eu me deparei sentada no banco esperando o médico, Ellen G. White falando que faz-se-nos bem meditar todos os dias na morte, na ressurreição de Cristo e no dia do juízo. E eu fiquei pensando, fiquei pensando, falei, meu Deus, mas por que eu tenho que meditar na morte de Cristo, no nascimento de Cristo, no dia do juízo? E eu fiquei orando para que Deus me revelasse e falasse comigo, porque o que poderia ser essa meditação todos os dias? Pela manhã faz-se-á bem você meditar no nascimento, na morte de Cristo e no dia do juízo. E eu fiquei pensando, irmãos, e comecei a meditar. E o que me trouxe ao ver aquele pequeno bebê nascer, tão lindo, esperando ser bem recebido por todos, e muito poucos o receberam, me trouxe uma indignação no meu coração quando eu comecei a meditar e voltar a minha mente a essa época. E quando eu meditei na morte de Cristo, na cruz do Calvário, eu dei um ódio tão grande do pecado. Me trouxe um ódio tão grande porque eu peco. Me trouxe uma repugnância ao pecado. E quando eu meditei naquele grande dia diante do juiz, só eu e o grande Rei dos Reis sentado no seu grande trono branco, e eu ali, me trouxe um temor tão grande, um medo tão grande, e vi claramente o quanto Deus é grande e o quanto eu não sou nada, e o quanto nós precisamos de estar mais diante dele para sermos vitoriosos. E eu pude entender porque então Ellen G. White falou: medite todos os dias, para que nós possamos ver, irmãos, o quanto o pecado é terrível, para que eu possa realmente odiar o pecado e querer sair dessa vida de pecado, da prática do pecado. E eu fiquei meditando e ainda pensando: Senhor, mas quem pode dizer que não peca?
Isso eu estava quase chorando na presença de Deus ali, sentada. Quem pode dizer que não peca, Senhor? Foi que me levou a pensar nesses dois padrões de comportamento. Cristo e Satanás, e ver uma análise a quem realmente eu sigo. E eu poderia falar várias qualidades de Jesus. Se poderia falar ainda mais coisas terríveis de Satanás, como o mentiroso, e de Jesus como bondoso, como verdadeiro. Mas eu quis falar sobre a submissão. Porque a submissão é algo que faz com que o meu coração esteja contrito com Deus, para que eu possa ser submisso. Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, para desfazer totalmente a obra do diabo. E enquanto os judeus esperavam um menininho rico, majestoso, veio uma criança humilde numa estrebaria, e como nós lemos, e se esvaziou até a morte de cruz. Jesus fez um caminho em rota de colisão de Satanás. Jesus ia para cá, Satanás ia para cá. Não deu colisão porque a verdade, ela não se mistura com o erro. Não deu ali uma mistura. Ele passou por dentro. Totalmente diferente o que Jesus fez. A trajetória de Jesus com a trajetória de Satanás. Então, se nós formos ver a trajetória de Cristo e vemos em qual delas nós estamos seguindo, nós podemos nos assustar. Enquanto Lúcifer já era o cara lá no céu, né? Ele queria ser mais. E Jesus, que era tudo, ele se fez nada. E esse é o caminho do cristianismo. Bem-vindos a esse caminho da humilhação, do ser nada. O máximo que você pode ser é servo. E se somos seguidores de Cristo, nós vivemos esvaziando a nós mesmos. Um caminho de compromisso com a negação do eu. Um caminho de renúncia a tudo. Aí ele não fala que foi meia coisa, mas ele esvaziou-se de tudo, deixou tudo. Andrew Moore, no seu livro A Clínica, ele fala o seguinte, irmãos: o que você tem de orgulho dentro de você é uma porção de Lúcifer. O que nós temos de mal dentro do nosso coração, o que fazemos concessões com o pecado, é a porção de Lúcifer. E o que você tem de genuína humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus. O que você tem de bondade é o que você tem do Cordeiro de Deus. Será que posso dizer como Jesus disse quando ele viu o poder do mal? Ele disse: eu nada tenho com ele. Ele nada tem em mim. Será que eu posso dizer isso, que eu nada tenho concessão com Satanás, com Lúcifer? Nada tenho dele em mim? Para que você possa dizer certamente que você segue o padrão de Jesus? Ou será que nós estamos apegados às nossas preferências, ao eu acho, é assim que eu vou fazer, insubmisso, revoltado, uns querendo ser melhor do que os outros, ninguém querendo se submeter a outros, a ninguém, sempre querendo ser melhores?
Sabe, queridos, nós estamos muito vivos. E Jesus disse que nós deveríamos perder a nossa vida para poder ganhá-la. E nós ainda estamos muito vivos. Nós ainda estamos querendo o nosso direito. E nós devemos perder o nosso direito para que nós possamos ganhar o direito à autoridade em Deus. Amém. E esse viver, que ainda estamos muito vivos, é conciliação com Satanás, com Lúcifer. E Deus está interessado de tirar a porção dele do nosso meio. Ele tem nos convidado, nos chamado a uma consagração, a uma dedicação ao Senhor. Mas muitas vezes o meu corpo está tão cansado que eu não posso orar, que eu não posso vigiar, que eu não posso estar aqui no culto muito tempo, porque eu me canso. Porque a minha vida se limita a essa vida e não a uma vida acima da que eu tenho. Jesus ainda faz o convite: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas às vezes nós não queremos negar a nós mesmos, não queremos nos submeter a pai, irmãos, amigos e irmãos. Então, como podemos dizer que estamos crucificados em Cristo? Como podemos dizer que Ele é que vive em mim? Se eu olho para você, você olha para mim e vê que ainda tenho muitas concessões com Satanás, ainda o orgulho sobressai, ainda o eu está falando, ainda quero fazer a minha vontade, ainda quero pôr a palavra final que seja a minha palavra. Pedro, ele fala aqui que não é fácil salvar-se, que é com dificuldade. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 4, verso 18. Gostaria que alguém lesse para mim. Se o justo apenas se encontra, aparecerá limpo e pecador. 4. 1 Pedro, capítulo 4. Acho que nós temos, não sei se é o segundo, porque fala o seguinte: que é com dificuldade que o justo é salvo. Eu anotei, acho que é a passagem errada. É 4:18. Então lê. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde que vai estar o ímpio, o pecador? É com dificuldade, irmãos. Com dificuldade. E às vezes nós vemos cristãos por aí vivendo uma vida: eu estou indo na igreja, está tudo bem. Nós não temos visto essa batalha, essa luta contra o pecado, que afunda os olhos, como Ellen G. White fala. A luta contra o pecado que nos afunda os olhos, que nos traz palidez. E como Paulo falou, que derrama até o sangue, a gente não tem visto. Se não temos visto, é o que Ellen G. White fala: o povo de Deus está fazendo concessões com Satanás. Porque não é fácil ser salvo. Porque para você ser salvo é uma luta tremenda. Para você continuar sendo salvo, na verdade. Porque salvo você já foi. Cristo morreu e te deu a salvação. Mas para que você continue, e para que você viva segundo o comportamento de Jesus, segundo os padrões que Ele viveu. Porque quem é seu seguidor vive conforme os padrões que Ele viveu. Você tem sentido essa luta na sua vida?
Você tem sentido a luta que às vezes te faz passar a noite inteira de joelho porque você sente o quanto você necessita do poder de Deus para você vencer? Ou você acha que as pequenas orações já é o suficiente? Tá bom demais, já estou fazendo meu compromisso. Essa não é a verdadeira batalha, irmãos. Porque para vencermos, para sermos vitoriosos contra nós, contra o eu, Colunas do Caráter fala que não é fácil vencer o eu. É quase impossível. É quase impossível. Só não é impossível porque nós temos um Deus grandioso que fala que se você for a Ele, você é vencedor. Mas para nós, como humanos, vencer o eu é impossível, a não ser pelo poder de Deus. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 147, diz o seguinte: não é coisa fácil ganhar inestimável tesouro, a vida eterna. Ninguém pode fazer isso e ser levado a uma corrente do mundo. Ele deve sair do mundo e ser separado e não tocar coisa imunda. Ele requer pronta e disposta obediência e não aceitará nada menos do que isto. Tudo, obediência total. Deus não aceitará nada menos do que isto. Não é coisa fácil. Como muitos, é muito fácil, que maravilha. Não é fácil. Porque o mal está plantado na nossa carne. E só Cristo pode vencer, pode nos dar a vitória disso. E essa vitória será adquirida submisso a Ele. E aqui fala assim, ainda em Testemunhos para a Igreja: não pertences a ti mesmo. Foste comprado pelo sangue de Cristo e Ele requer tudo o que és capaz de fazer. Teu tempo, teu vigor não são de ti mesmo. Tudo, nosso tempo, nosso vigor, nossa luta, nosso eu, a minha vida, tudo é do Senhor. Tudo. E muitas vezes nós vemos pessoas deixarem até mesmo de estar aqui porque o parente está doente, porque eu estou triste, porque isso, porque aquilo, eu deixo de adorar o Senhor, porque minha filha está com problema, porque isso, qualquer coisa me tira da presença de Deus. A vida eterna é de infinito valor e nos custará tudo o que temos. Tudo. Não é só poucas coisas. Então, nós não podemos viver de qualquer forma. Simplesmente porque aceitei Jesus, venho à igreja, faço trabalho missionário, já está bom demais. Já vivo uma vida de santidade. As condições estão bem definidas no Espírito de Profecia para a salvação. Lá em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 631, fala o seguinte: o Senhor receberá o pecador quando ele se arrepende e abandona os seus pecados, de modo que Deus possa trabalhar com seus esforços na busca da perfeição do caráter. De modo que Deus possa trabalhar com seu esforço na perfeição do seu caráter. Se você não se esforça, Deus não vai trabalhar através de você. E não adianta, queridos, nós tentarmos enganar que porque eu oro, porque eu faço isso, porque aquilo, já está tudo bem. Se não travamos essa luta, que é uma luta angustiosa, para vencermos o eu, não estamos preparados. Deus só nos receberá quando nós nos aliarmos a Ele, o esforço com o seu poder. Assim seremos vitoriosos. E às vezes nós falamos, sempre gostamos de repetir 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar,
orar, Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Praticamente todo mundo sabe de qual. Parece tão fácil, né? Mas não é fácil. Se o meu povo, primeiramente o que é que acontece? Se o meu povo o quê? Se chama pelo meu nome. Pelo meu nome, quer dizer, eu sozinho não vai adiantar eu querer mudar o rumo das coisas. Orar. Eu conversando com a moça lá, e ela falou assim para mim, olha, eu tenho orado para Deus curar, para Deus me curar dessa enfermidade. E eu não estou sendo curada. E eu perguntei para ela, você orou hoje? Quantas vezes você orou hoje? Não, eu orei ontem. Eu orei ontem à noite, quando eu fui deitar. Eu orei, mas eu orei, eu chorei, eu orei, eu chorei. E eu falei para ela, querida, a sua oração de ontem só serviu para ontem. Hoje você está sem oração. Sim, mãe, será que o senhor também não está, né? Então, queridos, quando você ora, você está dizendo para o Senhor, Deus não sabe que você quer ser curada? Que você quer ser sarada? Deus sabe, e Ele pode fazer infinitamente mais do que você está pensando. Na cura, Ele pode. Mas quando eu oro, eu dou permissão para o Senhor. Faça, Senhor, como o Senhor pode fazer na minha vida. Oração é nada mais do que você permitir Deus trabalhar na sua vida. Quando você ora pelo seu filho, você está permitindo que Deus trabalhe. Deus não sabe que o seu filho precisa disso, daquilo? Sabe. Mas ele precisa da permissão nossa. Então, se você orou ontem, ficou para ontem. Hoje você não deu permissão para o Senhor trabalhar na sua vida. Então, queridos, nós às vezes vivemos de momentos, como as pessoas falam, que eu não acredito nisso, primeiro amor. Isso não existe primeiro amor, porque quem ama Jesus ama sempre. Não é o primeiro amor, a empolgação. Quem vive na presença de Deus sempre tem a empolgação de trabalhar, nunca desiste, nunca desanima. Por mais que passe por dificuldade, por mais que passe por problema, tem a paz de que o Senhor está conosco, de que a alegria não se limita aos problemas, mas Deus que nos dá alegria. Então, muitas vezes, nós queremos dizer que estamos preparados. Vamos pensar aqui hoje, nesse momento, toda a sua luta que você teve na semana de consagração, como nós propomos no nosso coração, foi uma luta. Foi uma consagração mesmo, ou você, agora analisando, sentada nesse banco, você pode dizer, eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter me consagrado mais. Ou até mesmo você decidiu, não quero participar disso. Para mim não tem valor. Não estou precisando, eu estou muito bem, obrigada. Então, irmãos, e muitas vezes você analisa e você... Eu e o Tiazinho acordamos junto, 4 horas da manhã. E nós fomos estudar. E a gente analisa e vê, nós poderíamos ter feito muito mais. Nós poderíamos ter orado mais. Nós poderíamos ter vigiado mais. Nós poderíamos ter aproveitado mais da palavra. Conclusão, por que Deus não derrama o seu poder? Porque eu ainda faço concessões com Satanás. Eu ainda abro uma brecha para ter um lugarzinho meu, para que o meu eu possa ser alimentado. Nós precisamos de aprender a ser submisso, que é algo que nós ainda não sabemos. Porque antes, querido, da adoração, vem a submissão. E por
que muitas vezes nós não somos respondidos nas nossas orações? Porque nós ainda vamos diante de Deus com o meu eu. A submissão ficou para trás. Não existe, na verdade. Ah, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Aí você conclui: eu não sou miserável. Na verdade, não sabemos nos submeter quando oramos ao nosso Deus, para que Ele fale. Alguém falou para mim: eu estou cansado de orar, não escuto nada. Não escuto Deus falar comigo. Por quê, irmãos? Porque nós não aprendemos nos submeter ao Senhor em oração. Quando nós oramos, nós estamos ali preocupados. Está doendo meu joelho, estou com problema, alguma coisa, queremos somente expressar os nossos problemas ao Senhor e não lembramos nem mesmo da sua grandiosidade e de quanto nós não somos nada de estar na sua presença, ou até mesmo chegamos a falar, mas o sentimento que está no nosso coração é outro. Não sabemos ser submissos. E nós precisamos, a primeira coisa, de um adorador. Por isso eu escolhi essa característica de Jesus. A primeira coisa do verdadeiro adorador é a submissão. E antes de você ir à presença de Cristo, você tem que se submeter a Ele. Então muitas vezes não ouvimos o Senhor falar, muitas vezes não somos respondidos, porque não aprendemos a nos submeter ao nosso Deus. O nosso eu ainda é que fala. Por isso não somos. Então, queridos, o que nós devemos fazer para aprendermos a ser submissos? Desista da falsidade. Desista de querer mostrar para os outros o que você não é. Desista de você querer dizer que você é cristão sem você ser, porque Deus sabe quem é você. Ele sabe quando você ajoelha quem realmente você é. Desista de ter inveja do seu irmão. Desista do orgulho. Desista de dar falso testemunho. O pior orgulho que existe por ser humano é o orgulho espiritual. O orgulho espiritual leva o povo mais longe ainda da submissão a Deus. Porque quando você é colocado num paredão, como eu estou colocando você nesse momento, você pode falar: não, mas eu oro é muito, irmã. Ixi, eu levanto de madrugada para orar, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, e eu sou isso, e eu sou aquilo. Esse é o pior orgulho que existe. Não chega à submissão. Eu orando com uma amiga que está enferma, ela falou assim na oração: Senhor, quanto tempo eu tenho te seguido? E eu meditando, orando com ela, meditando: Senhor, eu não corto o meu cabelo. Eu não corto o meu cabelo para adorar o Senhor, por causa do Senhor. Eu não faço isso. E eu pensando: Jesus, tem misericórdia. Orando e falando: Senhor, tem misericórdia. Ela orando e eu pensando: tem misericórdia, para que ela possa entender o que é o Senhor realmente. E eu sou daquelas amigas que eu não guardo segredos da sua vida para você. Eu falo, se eu ver um defeito para você, eu falo: você, está errado. E eu fiquei conversando, irmãos, eu fiquei pensando: meu Deus, como que eu vou falar com ela, me dá sabedoria. E eu sou muito direta, eu falei para ela, amiga, o seu cabelo não é ponte de salvação. Seu cabelo não é ponte de cura. Queridos, o que você faz não é ponte de salvação.
as orações que você faz, o jejum que você faz, esse orgulho espiritual não salva ninguém. Enquanto nós, povo de Deus, não aprendermos o que é submissão, não aprendermos a nos submeter, vamos estar orando com orgulho espiritual, vamos estar sentados, orgulhosos, guardando o sábado da lei de Deus. E é fácil ser submisso? Não é fácil. Sabe o que é fácil? É nós humilharmos diante de Deus, é fácil. Nós nos humilharmos, entre aspas, de dizermos em todas as nossas orações: Senhor, eu sou um pecador. Quantos anos nós oramos dizendo: Senhor, eu sou um pecador? Que chega ao ponto de nós orgulharmos de sermos um pecador. Quantos anos? Sendo que a nossa oração já deveria ter mudado. Senhor, eu vivo a tua vida aqui nessa terra. Então, queridos, nós precisamos urgentemente de estarmos analisando a nossa vida. Como que está a nossa vida? E é até fácil nós nos humilharmos diante de Deus, mas nos humilharmos para o próximo é difícil. Como é difícil ver que a Emily é melhor do que eu, né? Como é difícil ver que ela é superior a mim. E enquanto isso, esse tipo de submissão não estiver entronizado no nosso coração, nós não vamos vencer. À tarde eu vou falar, eu fiz um estudo para saber se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus pela palavra. Um pouco da continuação disso aqui. Um pouco, pega um outro rumo diferente. E a submissão é algo tão tremendo, irmãos, que ela nos leva a uma unanimidade, a um só pensamento. E eu já ouvi cada coisa depois que eu vim para os grupos. Eu já ouvi pessoas falando: eu vivo conforme a igreja primitiva. Não preciso de ninguém, não preciso de igreja para congregar. Não preciso de líder, não preciso de nada. Eu vivo conforme a igreja primitiva. Quase ao ponto de montar o seu próprio reino, né, a sua própria religião sozinho, individualista. Isso não é submissão. Isso não faz plano. Isso não é plano do caráter de Deus. Alguém diz: eu não preciso da igreja. Eu não preciso de me submeter a ninguém. Na verdade, a pessoa está querendo dizer isso. Eu não preciso de nada. Eu sou autossuficiente e forte para mim viver sozinho na minha casa e adorar a Deus. E a gente escuta muita história. E na verdade, queridos, a igreja primitiva tinha um só pensamento. Então, se a pessoa pensa: eu estou fazendo isso porque eu vivo conforme a igreja primitiva, está redondamente enganados. Não havia dois pensamentos. Não era um querendo fazer uma coisa e o outro querendo fazer outra. Eram humildes, submissos a Deus e submissos uns aos outros. Era essa a característica do povo de Deus. E essa é uma das embaixadas do diabo para os grupos. A individualidade. Eu sozinho adoro a Deus. Não preciso de ninguém. Porque o grupo A, o grupo B está fazendo isso e eu não concordo. Então eu vou adorar a Deus sozinho. Orgulho, insubmisso, revoltoso, amotinado. Não vai até o final. Se temos problemas, vamos resolver. Se estamos com alguma dificuldade na nossa vida, vamos ajuntar juntos
E eu fiquei tão feliz assim, porque quando as pessoas ficaram sabendo do meu problema, irmãos, olha, todo dia era ligação, era mensagem. Eu falei, meu Deus, esse é o teu povo. Eu fiquei tão forte, tão aliviada, tão feliz de ver que existe uma preocupação com os outros, que existe um amor fraternal no nosso meio. Claro, tem os problemas? Tem sim, mas existe um amor. E esse amor é que vai gerar frutos, muitos frutos. Queridos, nós temos que aprender a não valorizar nada dessa vida, nada. Nada deve ter valor. Se eu tiver Cristo em mim gerando fruto para a vida eterna, nada nesse mundo tem valor. Nada. Somente Cristo. Jesus sempre falou que o reino dele não era deste mundo. Então por que eu quero viver conforme o reino deste mundo? Por que eu quero viver conforme os padrões desse mundo? O príncipe deste mundo é Lúcifer. E quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, você vive a lei de qual reino? A lei do reino de Cristo, que é o padrão do comportamento que Ele trouxe a nós, ou o reino deste mundo que tem sido dominado por Satanás? Nossa vida, esse relógio está certo, irmãos? Nossa vida, ela ainda vai ficar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Eu posso pegar até 2 horas da tarde, né, irmãos? Pode ficar até 2? Então vamos até 2 da tarde. Pensa bem, né? Mas quando Deus falou com Josué, vamos ver lá o que Deus falou para ele. Josué capítulo 1. Do verso 1 até o verso 11. E aqui fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisaram a planta de vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos seus príncipes do povo, dizendo: passa pelo meio do arraial, ordena ao povo, dizendo: provete-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, para que entreis e possuas a terra o vosso Deus dá para possuires. Qual foi a palavra de comando que ele falou várias vezes, que o Senhor falou aqui? Esforça-te,
tem bom ânimo, esforça-te. Queridos, nada no reino de Cristo é ganho sem esforço. Nada. Nada. Quer o poder de Deus? Querem o poder de Deus? Esforça-te. Queremos estar preparados para a Canaã celestial, para estarmos um dia com Cristo? Esforça-te. E tem o quê? Bom ânimo. Porque bom ânimo é o quê? Alguém que não desanima. Alguém que não é desertor, como Satanás. Mas é alguém que está animado. Venceu a batalha hoje, vem uma batalha amanhã, e mais forte eu vou me tornando. Mais forte nós vamos nos tornando pelo poder de Deus. Então esforça-te e tem bom ânimo. Aquela terra era deles, mas tinha que se esforçar. O verso diz: tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda lei, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ser forte, corajoso e guarda toda a lei, para você não desviar. E para que nós não desviamos é o que? Ser forte. E nós somos fortes aonde? Na presença de Deus, porque sem Ele nós não somos fortes. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Lê para nós, Emily, para mim, por favor. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que Paulo falou? Toma posse. Toma posse do que é seu. Se alguém te der uma herança e você não tomar posse dela, ela nunca vai ser sua. Toma posse da vida eterna. Toma posse, querida, é você querer, você agarrar aquela herança. Toma posse da vida eterna. Eu vou ler aqui Testemunho para a Igreja, volume 5, página 331. Eu quero que você preste bastante atenção. Um caráter nobre é alcançado por esforço individual. Através dos méritos e da graça de Cristo, Deus dá os talentos, as habilidades da mente, e nós formamos o caráter. Olha só, Deus dá as habilidades na sua mente, Ele coloca habilidade, mas quem forma o caráter é quem? Você. E ele é formado por duras e severas batalhas com o próprio eu. Duras e severas batalhas. Para que as habilidades que Deus colocou na sua mente possa produzir fruto, tem que haver o seu esforço para que esse caráter seja formado. Conflito após conflito deve ser travado contra tendências hereditárias e pessoais. Duras batalhas. Deus reconhece como seu somente aquele que pratica a autorrenúncia e sacrifício que tem experimentado. Deus só reconhece como seus filhos aqueles que com sacrifício têm feito alta renúncia do próprio eu. Se nós não fizemos, se não fazemos isso, nós estamos perdidos. E aqui fala: deveis fazer sérios esforços ou estará perdido. Devemos fazer sérios esforços. Temos uma obra diante de nós que requer muita diligência, vigilância e unida com incessante oração. Ou seremos incapazes de vencer os defeitos em nosso caráter
e copiar o padrão divino. Será praticamente impossível. Nós estamos tão englobados pelo pecado que muitas vezes isso nos deixa cansados. Como filhos de Deus, estamos cansados de pecar. Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus e até mesmo temos vergonha de irmos pedir perdão pelo mesmo pecado, muitas vezes praticado. Mas isso, queridos, é simplesmente porque não aprendemos a submissão a Deus. Mas quando nós somos submissos, nós deixamos os lixos da nossa vida que insistimos em carregar. Aí você vai ver, sentir o descanso do seu coração na presença de Deus. E Deus, Ele não colocou regras para nos oprimir, mas para nos proteger. Sabe, queridos, muitas vezes nós andamos a primeira milha. Nós devemos se esforçar para andar a primeira milha. É isso, quando alguém te dá um tapa no rosto, dê o outro lado. Quando alguém manda você andar tantos quilômetros, você anda o dobro. Quando alguém te pede a sua capa, dê um cajado também. Às vezes isso até é fácil, mas para andarmos a segunda milha, porque essa é a primeira, mas para andarmos a segunda milha, nós precisamos nos apoderar do poder de Deus. Porque é algo sobrenatural a nós. Não é algo natural. Conheço muitas pessoas, até espíritas, que andam a primeira milha, léguas de bondade. Mas isso é o natural. Deus não criou monstros. Deus criou seres humanos e que têm suas qualidades e bondades. Mas isso é o natural. Nós precisamos ir além do natural. Nós precisamos ir para o sobrenatural. Sobrenatural, algo que o mundo não vê. Algo incomum ao mundo. Algo diferente. É esse o convite que Cristo faz para mim. Andar a segunda milha é o sobrenatural de Deus. E para que nós possamos andar só nos apoderando do seu poder. E para nos apoderar do seu poder, temos que ir o quê? A submissão. Queridos, se alguma contribuição nós temos a dar ao mundo, é a nossa experiência com Deus que nos leva ao sobrenatural. Todo mundo está acostumado quando alguém passa por dificuldade, alguém correr e socorrer, quando tem um acidente você corre, socorre. O mundo faz isso. Mas o mundo espera algo mais desse pequeno povo. E esse pequeno povo só vai conseguir quando aprender a se submeter, a ser submisso ao Senhor. Queridos, os que esperam outra vida, um outro mundo que Deus está nos preparando, que é a nova terra, já perderam essa vida. Não vivem essa vida. Já vivem a vida eterna. E eu convido você a viver essa vida que Deus tem em abundância para mim, para você, para que o sobrenatural de Deus possa sair, para que o mundo possa ver algo que não é natural. Algo que não é natural. Orar ali e curar uma enfermidadezinha, o mundo está fazendo, mas algo sobrenatural. Levantar um morto que morreu, que foi morto, está no caixão, e você chegar a orar e levantar. Isso é algo sobrenatural. E o mundo está esperando isso desse povo. Mas a primeira coisa que devemos aprender é a submissão diante do nosso Deus e em prática ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, irmãos, que possamos realmente tomarmos a nossa decisão de sermos submissos a Deus e uns aos outros. Que Deus abençoe e nos ajude. Amém? Amém.
Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Não quero vezes fazer, mas agora pronta estou pra cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, pra vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar em tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Força, Senhor, pra vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse tua graça, não sei onde eu estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, pra vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber esses milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero poder transformador do teu perdão. Amém. Aí ela cantou falando, dá-me esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E Deus já deu essa esperança para nós, sabe como? Quando começamos essa semana de consagração. A esperança começa aí. Quando eu coloco-me na presença do Senhor, para que com o meu esforço Ele possa transformar o meu caráter. Que Deus possa nos abençoar e que você
começou essa consagração, não pare. Isso foi só o começo, para que você sinta quanto há prazer em servir a Cristo, quanto há prazer em orar mais, quanto há prazer em cantar para o Senhor, em louvar, em buscar mais o Senhor. É prazeroso, irmãos. E quando você se dedica mais tempo ainda, você vê que você depende dele, que você não vive sem ele. Que Deus possa abençoar você, nos ajudar. Abençoe as meninas que cantaram. Continue louvando o Senhor. Nunca desista. Porque Satanás, ele acha várias maneiras de, às vezes, querer nos tirar do que o Senhor nos chamou. E a música é um ministério muito lindo. Que se vocês colocar na presença de Deus, vai salvar almas. Porque todos os nossos dons, foi o que nós lemos, Deus coloca na nossa mente para aliar o seu poder, para que Ele possa nos abençoar, mas isso é para salvar. Deus ajude. Vamos orar? Vamos ajoelhar e orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Sua presença. E isso é agradável a nós, ó Deus. Isso traz alegria e certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor face a face. Amém. Senhor, nós te bendizemos, nós exaltamos o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é magnífico em poder, em glória. E nós, quando estamos diante de Ti, ó Deus, nós vemos o quanto somos pequeninos, como a Tua própria palavra fala, vermezinhos, ó Deus. Mas, ó Pai, nós também ao mesmo tempo nos sentimos fortes, porque sentimos a restauração do Senhor na nossa vida. Amém. Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Que afaste de nós o pecado. Que não são os meus pecados. Não é meu pecado, meu Deus, não é meu. O pecado é de Satanás. Então afasta da minha vida, da vida de cada um de nós o pecado. E que não venhamos, ó Deus, em minuto algum, em momento algum da nossa vida, abrir alguma concessão para o pecado habitar em mim. Mas que possamos abrir a nossa mente, nos submeter totalmente ao Senhor, para que possa gerar frutos, ó Deus, frutos para a vida eterna, frutos que salvem pessoas, ó Deus, através da nossa vida. Pedimos também, Senhor, que o Senhor seja com cada um aqui que está com o propósito de ficar aqui o dia todo na Sua presença. Mas que, ó Pai, esse dia possa ser um dia de ânimo, de alegria, por sentirmos a presença do Senhor, a presença dos Seus anjos conosco, que os anjos do Senhor possam estar junto conosco, adorando o Senhor, e louvando, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E não há outro Deus igual a Ti para nós, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Yahvé, a quem realmente adoramos. E nós te pedimos, ó Pai, também que seja com cada adorador aqui presente. Que nada venha roubar a sua paz, que nada venha roubar a sua adoração, mas que o nosso pensamento, a nossa mente possa estar voltada inteiramente para o Senhor. E nós, ó Pai, te pedimos que o Senhor realiza o Teu querer na nossa vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem vários planos para nós, ó Deus, e os Seus planos é tão grandioso, muito maior do que os planos nossos. E nós queremos ver o Teu plano na nossa vida, Senhor. Nós queremos viver o sobrenatural que o Senhor tem para nós, que é viver uma vida de poder, uma vida onde mostra onde realmente existe milagre, que é através do Senhor, que nós possamos ter o poder do Teu Espírito, a porção dobrada do Teu Espírito na nossa vida, Senhor. É isso que queremos, ó Pai. Eu sei que muitas vezes, Senhor, não é tudo aquilo que ansiamos, porque se não fosse realmente um anseio, a essência da nossa vida, eu sei que isso já teria acontecido na nossa vida, o Teu poder. Mas nós te pedimos neste momento que estamos diante do Seu trono, ó Deus, que possa ser a essência do meu ser, o desejo do Teu poder na minha vida. Porque sei que quando isso acontecer, ó Deus, baniremos da nossa vida todo o empecilho,
todo o mal que nos atrapalha de termos esse poder. Eu lhe peço a Deus que o Senhor seja conosco de uma forma especial, curando as nossas enfermidades, o mal que há em nós, porque somos maus e tendentes a afastar do Senhor. Mas o Senhor é grandioso e nos alcançou e tem nos alcançado, ó Deus, e tem nos chamado a cada minuto da nossa vida a dedicar a nossa vida ao Senhor. Que as nossas lágrimas aqui não fiquem em vão, Senhor, mas que seja colhida pelo Senhor em resposta às nossas orações, Senhor. Queremos também que o Senhor salve nossos filhos para Ti. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos, que tire ele do reino das trevas, ó Deus, e traga para o Teu reino, Senhor. Que eles nesse momento sintam um forte clamor do Senhor nos seus corações. Amém. Para entregar suas vidas verdadeiramente ao Senhor. E que cada um de nós, ó Deus, não venhamos aqui ficar esse dia em vão, mas que seja um dia realmente aproveitoso para a nossa vida, para a nossa edificação do nosso caráter, Senhor. Amém. Seja, Senhor, com aqueles que não vieram, porque decidiram que não queria estar aqui hoje, porque decidiram que não queria passar uma semana consagrando e chegar aqui e continuar o dia na Tua presença. Mas que o Senhor tenha misericórdia e envolva-os, ó Deus, com a Tua graça. Amém. Que a Tua graça seja tão poderosa na vida deles, que eles sintam também o desejo, ó Deus, de uma consagração, de uma vida de santificação. Amém. Nós Te agradecemos por tudo. Continue conosco, meu Senhor. Fique conosco. Que cada um possa sentir a presença dos Seus anjos andando aqui no nosso meio. Amém. E que o Teu poder seja sobre nós uma unção maior. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Uma vez pela noite muito triste me achava num intenso e terrível negror, e ao sentir-me tão só eu clamei: ó Pai, não escondas Teu rosto de amor. Minha mão em Tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com Teu amor, sempre junto de Ti, Senhor. Poderei, qual rei, habitar num palácio, ter poderes, riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós, em angústia e cruel solidão. Minha mão em Tua mão quero